Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o resumo desta quinta-feira, 3 de julho de 2025. Uma semana muito agitada que eu nem vi passar e já está acabando, de tão agitada que foi, desde sexta-feira, dia da operação, das exames. Foi uma semana muito agitada, mas vamos lá, que tem muita coisa para falar. Uma coisa importante que não deu tempo para falar por causa dessa correria, essa convulsão que está ocorrendo em Palmas, que foi a decisão do TJ de revogar a liminar que suspendia as apostas de cota fixa da Lototins. E a notícia mais importante é que o governador Vanderlei Barbosa pediu à concessionária a retirada do maldito jogo do Tigrinho. Parabéns, governador Vanderlei. É uma medida em prol da família tocantinense, tá bom? Os três líderes que foram a público questionar esse jogo parabenizaram o governador por essa medida. Foi o vereador Carlos Amasta, o deputado federal Ricardo Ares, que está fazendo uma cruzada lá em Brasília, na Câmara, sobre essa questão da jogatina que está tomando conta do Brasil, e o vereador Walter Viana, os três parabenizaram o governador e merecidamente um ato em favor da família. Bom, a Assembleia, dito isso, né, agora a Assembleia Legislativa autorizou, aprovou a autorização para o governo do estado vender as ações da Energisa com um único voto contra do deputado Júnior Gel. Tudo bem, foi aprovado, mas eu ainda digo, acho que faltou mais debate, é patrimônio do Tocantinense, faltou debater melhor essa questão, tá? E o prefeito em exercício, Carlos Veloso, deu a entrevista coletiva no final da tarde desta terça-feira, quarta-feira, um dia depois da exoneração de dois importantes assessores do prefeito Eduardo Siqueira Campos, e ele disse que tinha anuência do prefeito Eduardo para tomar decisões e não descartou mais alterações. No entanto, eu conversei com aliados do prefeito, importantes aliados do prefeito Eduardo Siqueira Campos, que me disseram que o Carlos Veloso e o Eduardo não conversaram sobre troca de gente, de pessoal da equipe. O que eles me disseram, que o Eduardo falou para o Carlos Veloso que ele poderia imprimir o ritmo dele na gestão, tipo assim, mas não se falou em troca de nomes na equipe, né? Bom, vamos ver aqui, o prefeito em exercício, ele diz que a anuência do Eduardo é importante, mas não precisa dela, né? Diz que não precisa da anuência do Eduardo, mas é importante que diz porque somos um grupo, né? Então, por isso que ele fez. Ele diz que não vai dar voz aos idiotas, quer dizer, aqueles que estão criticando toda essa situação aí que está ocorrendo, né? É, Principalmente em relação da relação dele com Eduardo Siqueira Campos. Agora, é importante dizer que o próprio grupo do Eduardo está vendo isso como algo extremamente disruptivo, vamos dizer. Tá, essas medidas iniciais do prefeito foram sim recebidas muito mal pelo grupo original do prefeito Eduardo Siqueira Campos, mas de toda forma está aí o protesto dele, né? Bom, ele falou também que as onerações que ele fez, que a reação negativa às onerações é legítima, ele falou, não tira as motivações de ninguém, só não dou razão a tudo que se faz, e blá, 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 fez o discurso dele lá. Enfim, não descartou mais mudanças, eximindo no primeiro momento, diz que não vai exonerar nesse primeiro momento a primeira-dama, Poliana Siqueira Campos, que é secretária de Ação Social, diz que pelo trabalho que ela vem apresentando, né? E, enfim, diz que dependendo do que ele vai construir, dependendo do que estiver acontecendo, ele pode fazer novas mudanças. Não foi descartado nada. Diz que não tem, descartou a possibilidade de um processo de debate sobre impeachment de Eduardo Siqueira Campos, né? Que já começam a borbulhar. Ontem eu dei uma notinha aí para provocar mesmo o debate, porque chegou sim de gente boa, conversas aí de vereador sobre debate de impeachment, diz que o Marlon Barbosa, o presidente da Câmara, correu desse povo, mas aí depois negaram para mim, diz que não tem nada disso, enfim. E o pessoal do Eduardo me disse que já recebeu aí, da maioria dos vereadores da base, uma garantia de que está tudo tranquilo, que eles não apoiam nenhum processo nesse sentido. O prefeito em exercício, então, disse que não sabe o quanto tempo vai ficar, né? E diz que não está feliz da forma que está acontecendo. Acho que ninguém em Santa Consciência está,
mas o senso de responsabilidade também me motiva, né? Enfim, desejando boa sorte, como eu disse ontem, apenas que faça a coisa certa, que não faça bobagem, que não se deixe levar por bandido que deixou, foi rechaçado da vida pública e oportunistas endinheirados. Só isso. E siga, faça o seu trabalho. Tem talento, acho que tem uma imagem muito positiva, que seja, tem uma vida longa na política, e uma política que nós precisamos renovar, que o nosso plantel é ruim. Faltam bons líderes, falta gente bem intencionada. O que mais campeia aí é gente que está interessado em si, não está interessado na sociedade. Então, é bem-vindo, prefeito em exercício, Carlos Veloso, que realmente faça e mostre para todos nós que merece a nossa confiança, que não é um homem de duas caras, que vai lá, dá beijinho, ora e depois apronta. Esperamos só isso, que tenha postura de pastor e de líder político, e você tem vida longa na política, e eu torço muito por isso, pode saber disso. Bom, o Vicentinho, já como uma repercussão dessa situação das demissões das primeiras exonerações que o prefeito em exercício fez, o Vicentinho, o senador Vicentinho Alves, entregou ao prefeito em exercício o cargo de secretário extraordinário de representação de Palmas em Brasília, e cutucando. Ele diz: ó, tão logo com o retorno do prefeito eleito pelo povo de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, me reapresentarei e me colocarei à disposição dele. E o Vicentinho também afirmou o seguinte no ofício: ele reafirmou seu compromisso com o prefeito eleito democraticamente, ressaltou novamente Eduardo Siqueira Campos, quem me confiou. E também o grupo do deputado federal Vicentinho Júnior entregaram seus cargos: o secretário municipal de habitação, Marley Ribeiro Rodrigues, o presidente da Fundação de Escola de Saúde Pública de Palmas FESP, o André Luiz Nunes Cavalari, entregaram seus cargos. O Vicentinho me disse que diz o seguinte, ó, palavras dele para mim: vamos esperar meu prefeito voltar e nos reapresentaremos. E me disse também que vai aguardar o restabelecimento da normalidade. Falou o seguinte também: trabalhei para o Eduardo, foi para ele que eu que pedi votos. E terminou falando o seguinte: não estou gostando do que estou vendo. Né? Isso o Vicentinho Júnior. E o ex-secretário Marley me disse que não se sente à vontade de estar num lugar onde o prefeito que foi eleito de forma democrática não esteja, então ele vai aguardar. E o ex-presidente já, né, da FESP, o André Cavalari, no ofício, ele reiterou sua lealdade e compromisso com o prefeito Eduardo Siqueira Campos, a quem reconheço profundamente pela confiança depositada em minha pessoa. E depois ele diz o seguinte: foram meses de intensos aprendizados que me permitiram reconhecer e admirar cada vez mais a grandeza do prefeito Eduardo Siqueira Campos como gestor público, líder político e pai de família. Então tá aí três baixas, e aí o Vicentinho Júnior que diz que vai esperar, segundo ele aí, restabelecer a normalidade. Bom, e vamos lá, eu conversei ontem com uma fonte importantíssima junto ao grupo Monte Sião, né? E descobriu algumas coisas interessantes. Primeiro é o seguinte, que a nova procuradora-geral do município. Bom, primeiro é o seguinte, o que essa fonte falou para mim é que o prefeito em exercício, Carlos Veloso, entrou em contato com o CEO do grupo, o doutor Leandro Luiz, e pediu indicações para ajudar ele, porque ele não está se sentindo confortável, não está se sentindo seguro para assinar atos, e aí considerando o procurador-geral de Palmas e também o próprio o secretário-chefe do gabinete do prefeito, e ele precisava de gente de confiança dele, como ele disse na entrevista. Ele disse que a alteração foi porque ele precisava de pessoas de confiança dele. E aí, então, o doutor Luiz, da Monte Sião, indicou a advogada Priscila Alencar Veríssimo de Souza para ser procuradora-geral de Palmas no lugar do doutor Renato Oliveira. Bom, essa advogada, ela é uma das gestoras, não da Monte Sião, mas do escritório de advocacia do doutor Leandro Luiz, lá em Brasília. Ela é sobrinha da advogada Dalide Correia, que é sócia do doutor Leandro Luiz, né? E a Dalide, que é cogitada aí para ser candidata a senadora ou a suplente de senadora pelo Tocantins no ano que vem, o que essa fonte negou. Essa fonte garantiu para mim, nem a doutora Dalide tem intenção política, ele não tem intenção política, diz que o doutor Leandro quer ajudar, quer só ajudar, inclusive que lembrou que está torcendo pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos, que ajudou a campanha do prefeito Eduardo Siqueira Campos lá em Brasília. Mas fato é
que quem veio para cá é uma advogada do escritório do doutor Leandro Luiz em Brasília, que é o CEO do grupo Monte Sião. Isso aí não tem como esconder, né? O Fábio Bernardino, já dissemos, que agora é o novo secretário-chefe do gabinete no lugar do Carlos Júnior, é o segundo vice-presidente nacional do Agir. E aí é isso, tá bom? O Gomes. O Gomes falou, enfim, sobre o caso, fez um vídeo, né, que divulgou nas redes sociais, dizendo que a Palmas vive um momento de estabilidade, mas que não medirá esforços para que seja respeitada a vontade popular, para que o prefeito Eduardo tenha todas as condições de defesa, foi o que falou o deputado, o senador Eduardo Gomes. Tá correto? Então, essa novela que continua, a gente torce realmente. Eu repito mesmo. Torço para que o prefeito em exercício, Carlos Veloso, faça um bom mandato, mas faça reconhecendo o seu momento e cada momento específico. Nesse momento, ele é meramente um prefeito interino, tampão, porque o vice não está podendo, o titular não está podendo exercer as suas funções. Se a coisa se prolongar, houver, não tem jeito, o Eduardo não volta, aí tranquilo, ele vai ter nosso apoio, legitimidade total para pegar esse governo e fazer a cara dele do jeito que ele quer. Mas nesse momento, não. Neste momento é golpe. É golpe. Esse momento, se ele fizer isso, ele se transforma em prefeito biônico, indevido, moralmente. Legalmente ele pode fazer? Pode. Legalmente ele demite, contrata quem ele quiser. Moralmente é extremamente condenável. Então, assim, é só nesse aspecto. Eu acho o prefeito ter uma conversa boa, sabe? A entrevista dele foi excelente ontem, por mais que dentro de contrastes, contradições, um tema ou outro, mas no geral foi uma entrevista muito boa, muito franca. Eu acho que isso é importante. Faça um governo, prefeito, e conta com a gente. Estaremos apoiando naquilo que for correto. Naquilo que eu achar que não for correto, eu vou ser o primeiro a falar. Não tenha dúvida disso. Não tenha, principalmente estranhos. Estranhos. Bandidos que foram tirados da política, escorraçados da política, é bandido. Não ouça essas pessoas. E nem oportunista endinheirado que quer faturar em cima do erário. Tome cuidado com que essa gente não presta. Não presta. Repito para você. Se não for isso, tem meu apoio. Tamo junto. Seja como interino até o Eduardo voltar, ou seja permanente, se de repente amanhã for efetivada a sua condição, vai ter nosso apoio. O importante é Palmas. Nós temos que trabalhar por Palmas. Não temos nada contra pessoalmente o prefeito. Ao contrário, como eu disse nessa quarta-feira, eu tenho uma imagem, sempre tive uma imagem muito positiva do prefeito em exercício, Carlos Veloso. Só não concordo com mudanças drásticas, indevidas neste momento. Eu acho que não é hora, é só isso. Do mais, estamos aqui, conte com a gente o que precisar, que for para o bem da nossa capital, que nós amamos tanto, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Nós voltamos nessa sexta-feira para encerrar essa semana muito cansativa. Eu estou muito velho, estou ficando cada vez mais cansado rapidamente, não aguento mais essas maratonas, estou muito cansado, doido para chegar ao final de semana para dar uma descansada. Um abraço a todos e até essa sexta-feira, então.